privilégio poder, nesta manhã, partilhar com vocês a palavra de Deus. E eu quero convidar a todos para abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Esse texto diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Só um teste. Meus amados irmãos, afirmar hoje que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não provoca impacto em mais ninguém. Esta crise de integridade em todos os setores da sociedade é um fato inconteste. Entretanto, entender que no tempo do profeta Elias, esta crise já mostrava sua carranca, nos faz refletir um pouco. Eu quero introduzir a vocês o profeta Elias, voltando no túnel do tempo, recuando no tempo e no espaço, para entendermos este homem e a mensagem que ele tem para nós hoje. Vocês se lembram que com a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C., depois de 120 anos de monarquia em Israel, o reino de Israel se divide. E 10 das 12 tribos seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós conhecemos de Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. Esse Reino do Norte durou apenas 209 anos. Em outras palavras, de 931 a 722 a.C., quando a Assíria levou este reino para o cativeiro, não retornando mais de lá. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. O ponto de destaque é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos, sem exceção, se desviaram de Deus, tornaram-se homens ímpios, maus e apóstatas. O que nos chama a atenção é que o rei que governa agora na época de Elias recebe o epíteto de o pior rei da história de Israel, o rei Acabe. Se isso não fosse suficiente, ele casou-se com a pior mulher do mundo,
Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi esta mulher que impôs à força o culto a Baal em Israel e passou a matar e perseguir os profetas de Deus. Pois é nesse tempo de crise política, econômica, moral, espiritual, que Deus levanta, não um partido, não um grupo, não uma denominação. Deus levanta um homem. E este homem vai fazer diferença na história da sua nação. Quem é este homem? É o profeta Elias. E eu queria que você acompanhasse comigo com o texto aberto, o texto que lemos, para vermos alguns capítulos, alguns lances, alguns quadros na vida deste homem. Primeira coisa que você nota logo no verso 1 diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Quando diz Elias o tesbita, não está falando do sobrenome dele, nem da família dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo desconhecido, encravado na cordilheira de montanhas de Gileade. E quando você vai para o mapa para encontrar Tisbé, você não encontra Tisbé no mapa, que é um lugar pequeno demais. Ele não veio de uma família aristocrática, ele não veio de uma família rica, ele não veio de uma escola de profetas, ele não veio de uma família sacerdotal, ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. E aqui eu aprendo a primeira lição. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julga importante demais para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente de Tisbé. Talvez um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira é que nós temos estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E eu tenho aprendido uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol da justiça está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Quando Jesus é exaltado e honrado e glorificado, não tem espaço para homens disputarem na feira da vaidade glórias para si mesmo. Aliás, não há nada que Deus abomine mais do que o culto à personalidade. Esse fato aconteceu na igreja de Corinto, por exemplo. A igreja se dividiu em 4 grupos, 4 partidos. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo. E Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa tendência quando pergunta: mas quem é Paulo? E quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Quando ele chega no capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, ele diz: importa que os homens nos considerem como ministros e como dispenseiros da multiforme graça de Deus, e o que se requer dos ministros é que eles sejam encontrados fiéis. E a palavra ministro, para nós é uma palavra pomposa. Porque quando você pensa no mundo político, você está falando do primeiro escalão do governo. Quando você pensa no mundo eclesiástico, você está falando de um líder. Mas a palavra que Paulo emprega para ministro no grego lá, é uma palavra muito especial. Nós temos 3 palavras básicas para descrever essa questão de servo. Diáconos, que é servo. Doulos, que é escravo. Só que a palavra que Paulo usa para ministro é inferior a diáconos e é inferior a doulos. É huipereta, que é um escravo condenado à morte, que antes de morrer precisa prestar um serviço. Talvez uma boa ilustração disso é lembrar-se do filme Ben-Hur, quando aquele homem estava com seus pés amarrados no porão de um navio,
condenado à morte, mas tinha que prestar um serviço. O que Paulo está fazendo é dando um tiro de misericórdia nessa tendência tola do ser humano de querer colocar-se no pedestal. Toda a glória dada ao homem, diz a Bíblia, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Aí Elias chega para Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, nem chuva, nem orvalho haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A pergunta é: por que ele disse isso? É porque o entendimento de Israel, que estava bandeando para os lados de Baal, chamado o padroeiro das chuvas e da prosperidade, um ídolo pagão, a quem o povo atribuía todas as benesses da bênção e da graça de Deus. Se as chuvas fossem recolhidas, a credibilidade de Baal estaria comprometida. Deus estaria quebrando a espinha dorsal dessa divindade pagã. E Elias chega então e diz para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho. A grande pergunta é: por que esse homem tem tanta certeza? De onde vem essa convicção? O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17. Quando Tiago escreve: Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que nós aprendemos é que só prevalece diante dos homens aqueles que primeiro se prostram diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Talvez seja esse um dos grandes problemas também da igreja evangélica nos nossos dias. É que nós separamos academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos às vezes gigantes do saber no púlpito e nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Precisamos restaurar isso, se quisermos influenciar a nação. Se quisermos experimentar um tempo de restauração na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Concordo com David Larsen quando ele disse que é mais importante você ensinar um homem a orar do que ensinar um homem a pregar. Porque se você e eu não formos homens de oração, a palavra de Deus não será verdade na nossa boca. Nós estamos, como dizia o metodista piedoso do século XIX, E.M. Bounds, procurando melhores métodos. E Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens cheios do seu Espírito. Ele disse: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Como dizia Lutero, sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Mas o que me impressiona nesse texto é que logo no versículo 2, Deus faz uma transição radical, abrupta. Quando chega para Elias, que estava no palácio pregando para o rei, debaixo dos holofotes, sob as luzes da ribalta, e diz para ele: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Nós não podemos entender isso. O homem saiu do anonimato e foi para o palácio. Agora Deus tira o homem do palácio e o manda para o deserto. Deus o tira de debaixo das luzes dos holofotes
e o manda se esconder junto a uma fonte, num deserto. Por que Deus faz isso? Você e eu não gostamos do deserto. O deserto não nos promove. O deserto nos humilha. O deserto não nos exalta. O deserto nos quebra. O deserto não acende as luzes do palco. O deserto nos deixa no anonimato. Mas o deserto não é um acidente de percurso, o deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. É Deus quem nos leva para o deserto. É Deus quem nos manda para o deserto. Porque no deserto, Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Isso porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Porque vida com Deus precede trabalho para Deus. Às vezes nos equivocamos pensando que a maior prioridade nossa é fazer a obra de Deus. Não é a maior prioridade nossa fazer a obra de Deus. A maior prioridade nossa é conhecer o Deus da obra. É ter intimidade com o Deus da obra. Porque o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Se nós não conhecermos a intimidade de Deus, cairemos no ativismo estéril e inócuo. É Deus quem nos manda para o deserto. Mais do que isso, no deserto nós temos que aprender a lição de que precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Deus manda Elias para o deserto e o sustenta de forma extraordinária. Ele bebe da fonte, mas Deus envia garçons voadores para servi-lo de comida. Só que o verso 7 diz que ele está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente a fonte secou. E o que você vai fazer? Quando você está no centro da vontade de Deus, e a sua provisão acaba. Quando a sua provisão acaba, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir, e o que você deve fazer. A sua fonte secou, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua provisão acabou, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Nesse momento você é desafiado a entender que você depende do provedor, mais do que da provisão. Depender da provisão é fácil. Nós a temos, e nós a administramos. O desafio de Deus na escola do deserto é entender que nós dependemos de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Se me permitem, eu gostaria de partilhar uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui com a minha família para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado em ministério na área de pregação no seminário de Jackson. E na época, o conselho da igreja que eu pastoreio já há 27 anos, a igreja em Vitória, presbiteriana de Vitória, votou uma verba que entendemos fosse suficiente para o nosso sustento, $2.300 por mês. Eu fui com intenção de encontrar meia bolsa. No seminário eu não encontrei bolsa de 1 centavo. Só que desses 2.300 eu tinha algumas despesas para deduzir. Primeiro, é que pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia 2.300, eu já deixava 230 na tesouraria da igreja. Recebia, então, 2,70.
Nós temos uma pessoa que mora conosco já há mais de 20 anos, já faz parte da nossa família, e eu não achei justo desampará-la naquele período. Continuei pagando o salário dela. Nós saímos do apartamento, uma missionária foi morar no apartamento com responsabilidade de pagar o condomínio, mas com 5 meses ela teve que mudar-se da cidade, tive que pagar o condomínio. O certo é que eu recebia líquido $1.300 por mês. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, tomo alguns sustos. Primeiro, não tinha escola pública naquele ano para os nossos filhos. Tive que pagar a escola para eles. Tive que pagar a escola de inglês. Tinha que pagar o seminário. Não tem transporte público em Jackson, Mississippi. Tive que comprar um carro. Tive que pagar o aluguel. Quando eu fui colocar tudo na ponta do lápis, nunca ficou inferior a 3.000 por mês. Eu tinha uma receita de 1.300. Eu comecei a trabalhar na escola dos meus filhos, limpando a escola de madrugada, para ganhar um desconto de $200 por mês na prestação. Com 5 meses, a minha economia toda que eu tinha levado, acabou. O carro que era velho quebrou. Fui levar para a oficina, $1.350 para consertar. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Nesse mesmo período, tive uma inflamação na mão esquerda e não conseguia segurar a vassoura mais, tive que dispensar os $200, não podia limpar a escola mais. E nesse momento, uma angústia invadiu minha alma. Eu chamei minha esposa, meus filhos e disse: olha, nós temos 2 opções. Ou arrumamos as malas e vamos embora, frustrados. Ou nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus um milagre da sua providência. Eu me lembro que nós nos reunimos, nós nos ajoelhamos na sala, dissemos: Deus, nós sempre pregamos que o Senhor é o Deus da provisão. E nós cremos nisso. E nós cremos que o Senhor não nos mandou para cá para voltarmos frustrados. O Senhor é poderoso para abrir-nos uma porta. Quando nós terminamos aquela reunião de oração, tempo depois o telefone tocou. Eu recebi um convite para pregar num congresso na Pensilvânia, a cerca de 2.000 quilômetros de onde eu estava. Eu fui para aquele congresso sem dinheiro para o lanche no bolso, coração apertado. Deixei a despensa vazia em casa. No último dia do congresso, o pastor que dirigiu o programa disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse, né? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí do congresso com $5.500 de oferta. Voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei as contas. Sobrou dinheiro. Mas antes de sair, um pastor me procurou, me chamou à parte e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Uma semana depois, recebi um outro convite para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros onde eu morava. Estava pregando meu último sermão, quando um presbítero veio por trás de mim e bota um bilhete dentro da minha Bíblia. Ele diz: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração hoje, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Quando terminou aquele encontro, eles me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite, em 10 estados diferentes, para pregar a palavra de Deus. E em cada lugar que eu chegava, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem à noite, de mais de 60 milhas, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela, para ir onde eu estava, para botar uma oferta no meu bolso. No dia que eu vim embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro está cheio. Você precisa depender do provedor.
mais do que da provisão. Mas veja comigo agora o versículo 8, porque há uma nova transição na vida de Elias. Quando Deus chega para Elias e diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. O que Deus está dizendo para Elias é mais ou menos o seguinte: Elias, você acabou o estágio do deserto, fique firme, porque agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou colocar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, cadinho, fogo. Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. E se você perceber, conforme o capítulo 18, versículo 10 desse mesmo livro, nesse tempo que Elias estava escondido em Querite, o rei Acabe enviava suas tropas, seus soldados, para vasculhar todo o território de Israel e as nações vizinhas à procura de Acabe para matá-lo. Ele estava escondido em Querite. E agora Deus chega para Elias e diz: agora eu quero que você saia de Querite e vá para Sarepta, 150 quilômetros ao norte. Quando ele poderia ser morto pela polícia secreta de Acabe. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. E Deus tem senso de humor, porque o que Deus diz para Elias também não faz sentido. Preste atenção que se estava 3 anos e meio sem chover, aproximadamente, a seca não assolava apenas Israel, mas também os territórios vizinhos. Era um tempo de escassez e de fome. E o que Deus diz para ele parece humanamente incompreensível. Porque Deus diz para ele: vai, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Se Deus dissesse o contrário, faria um pouco de sentido. Se Deus dissesse: vai, porque lá eu quero que você sustente uma mulher viúva, ele poderia pensar: pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma pessoa carente. E ele sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Como é que você vai entender isso? Deus diz: vai, meu filho, porque a porta vai estar aberta. Você chega lá, parece que a porta está fechada. Vai, meu filho, porque vai ter provisão. Você chega lá, parece que a provisão acabou. É que Deus ainda está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Aquela viúva conhecia a Deus na cozinha. Diz a Bíblia que o azeite não acabava na botija, nem a farinha na panela. E eu não sei quanto tempo ainda esse fato aconteceu, mas eu imagino que é uma mulher que tem uma provisão, e na minha mente a Bíblia não diz isso expressamente, mas o que eu entendo é que Deus não multiplicou um saco de farinha e nem um tonel de azeite. O que eu imagino é que toda vez que aquela mulher ia para a cozinha, ela tirava a porção do dia e estava lá no mesmo nível, a vasilha de azeite e de farinha. Era um milagre diário. Eu quero dizer para os irmãos que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ainda multiplica farinha na nossa panela e azeite na nossa botija. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é o nosso Jeová Jireh. Por outro lado, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Porque o filho único desta viúva adoece e morre. Não é verdade que ser cristão é viver blindado numa redoma de vidro. Não é verdade que ser cristão é viver imune às intempéries da vida. Não é verdade que ser cristão é viver numa colônia de férias, num parque de diversões.
O Senhor Jesus nunca nos prometeu ausência de lutas. Ele nos prometeu vitória no meio das lutas. Ele nos prometeu sua presença no meio das lutas. Ele nunca prometeu que nós seríamos poupados da espada. Uns glorificam a Deus sendo libertos da morte, outros glorificam a Deus na morte. De tal maneira que na galeria da fé, alguns pela fé foram poupados do fogo, outros pela fé morreram. Portanto, se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. E para mim o que é mais duro nesse texto é que a mulher põe a culpa da morte de seu filho sobre os ombros de Elias. E talvez você que é um líder, seja político, seja na igreja, sabe que uma das coisas que mais dói no nosso coração é quando alguém nos acusa de algo que nós não devemos. Porque o ser humano tem a tendência de transferir suas dores, suas mágoas, seus traumas, seus recalques para alguém. Mas o que me impressiona é que Elias, coberto de razão, não se defende. Porque às vezes nós somos apressados em nos defendermos e somos verdadeiros leões quando se trata de nos defendermos. Dizemos às vezes, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias não se defende. Talvez, já entendendo o princípio de Jesus, que não se deve esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, tripudiar sobre quem já está machucado e ferido, não tem vantagem alguma. A única palavra que Elias disse para aquela viúva enlutada foram essas palavras: transfira para os meus braços a sua dor, me dê o seu filho morto aqui. E ele pega esse menino, leva para o seu quarto, fecha a porta, e lá ele fala muito, fala com Deus, nos ensinando um importante princípio. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Quantas reuniões de liderança, atravessando madrugadas, com clima tenso, com resultados pífios, com os nervos à flor da pele, com agressões e feridas que se abrem na alma. Se nós nos dedicássemos mais à oração, veríamos mais a mão de Deus agindo em nosso favor. O que me impressiona em Elias é que ele tem coragem de pedir para Deus um milagre inédito, porque não temos relato de ressurreição até esse momento. Talvez se fosse hoje, diríamos: esse homem é louco, inconsequente, herege. Mas Elias, com simplicidade, pediu a Deus que aquele menino voltasse à vida. E o milagre aconteceu. O menino ressuscitou. Agora pense comigo nessa cena, se fosse hoje, o que teria acontecido? Se Elias fosse um contemporâneo nosso, possivelmente a primeira expediente dele, ao ver um milagre inédito, era chamar uma coletiva da imprensa.
para dizer que agora sim se levantara um poderoso homem de Deus, que até os mortos estavam ressuscitando. Eu acho que ele espalharia pelas ruas de Sarepta outdoors, informando quão poderoso homem ele era. Eu acho que ele não devolveria esse menino vivo para a mãe antes de capitalizar com essa experiência. Possivelmente, antes de devolvê-lo, ele faria um discurso de autoelogio. Talvez bateria palma para si mesmo. Talvez até faria um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Mas Elias não faz nada disso. Ele simplesmente chega e devolve o menino para sua mãe e diz: o teu filho vive. O que isso nos ensina? Elias está nos ensinando, irmãos, que se Deus, pela sua graça, nos usa para fazer a sua obra, nós deveremos botar a boca no pó, porque tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Toda a glória precisa ser dada para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por outro lado, quando você honra Deus, Deus honra você. É o que está escrito lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque agora você pode notar no último verso deste capítulo 17, aquela mulher dizendo para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Irmãos amados, como esse verso me toca o coração, porque hoje tantas vezes nós estamos buscando tantas coisas, tantos títulos, tantos reconhecimentos, quando a maior necessidade nossa é de sermos conhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus, gente que anda com Deus. Como o Sinédrio teve que reconhecer dos apóstolos, esses homens são iletrados, é verdade, mas eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Isso é inegável. Eles saíam das prisões com as costas ensanguentadas, mas com um brilho no rosto, alegrando-se pelo privilégio de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus. O que me impressiona nesse texto é a possibilidade de eu abrir a boca e pregar a palavra e não ser boca de Deus. Porque uma coisa é proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, se tu apartares o precioso do vil, então tu serás a minha boca. O que me impressiona é que os maiores e melhores sermões da história da igreja já estão disponíveis em nosso vernáculo. Se nós fôssemos pegar um desses sermões para pregá-los outra vez, talvez os resultados seriam bem outros. Porque, na verdade, a fala de E.M. Bounds está coberta de razão. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Eu soube até mesmo, recentemente, um seminarista que pegou o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um sermão que este homem de Deus, de mente brilhante, de coração aquecido, que experimentou um extraordinário reavivamento espiritual em Enfield nos idos de 1735, 1740, na Nova Inglaterra, e preparou-se para pregar esse sermão com oração e jejum, e no dia e na noite que ele pregou esse sermão, depois de orar e jejuar, ele segurava o esboço numa mão, segurava a lamparina na outra mão e lia o sermão. Na medida que ele lia o sermão, o auditório foi tomado de tal convicção de pecados, que as pessoas choravam, se agarravam nas pilastras do templo, soluçando. Quando ele terminou de pregar, o auditório estava em pranto, caído ao chão, convencido de pecados,
chorando pelos seus pecados, e cerca de 500 pessoas se renderam a Cristo naquela noite. O seminarista pegou esse sermão, o mesmo sermão, decorou palavra por palavra, sentença por sentença, e pregou o sermão com toda ousadia, e o povo também caiu, mas no sono. O sermão era o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. A palavra de Deus não era verdade na sua boca. O bastão profético não ressuscita os mortos nas mãos de Geazi. A minha oração, irmãos, é que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus levante na nossa geração novos Elias. Homens que vão ser preparados por Deus para serem usados por Deus, para confrontar o rei, para confrontar o povo, para desafiar os profetas de Baal, para deixar uma marca na nação. Só o Senhor é Deus. Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Elias. Obrigado pelo desafio que ele traz ao nosso coração. Deus, compadece-te de nós. Vivemos numa nação com tantos problemas, com tantas crises, com tantos desvios, com tanta escuridão espiritual. Senhor, ajuda-nos a te conhecer na intimidade. Ajuda-nos a vivermos na tua presença. Ajuda-nos a termos ousadia para confrontarmos o pecado onde quer que ele esteja. Ajuda-nos a crermos na tua intervenção sobrenatural, pois tu és poderoso para intervir na nossa história, na história da nossa nação. Aquece o nosso coração, ó Deus. Desperta-nos, levanta-nos e faze de nós novos Elias no nosso tempo, para fazermos diferença na história da nossa nação, para que a nossa nação se volte dos ídolos, dos prazeres, da maldade, da violência, da corrupção, do pecado, para te reconhecer como o único Deus vivo e prostrar-se aos teus pés. É em nome de Jesus que oramos. Amém.